Segundo Samuel 9,13, não acharam lá o desengripante? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Está escrito assim, ó: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Somente este versículo, convido os irmãos para sentar. Nós temos aqui esse homem chamado Mefibosete, que dificilmente os irmãos não vão conhecer a história do Mefibosete. Esse rapaz, ele era filho de Jonatas, que por sua vez era filho de Saul, e Saul era rei de Israel. Então, quando a gente está lendo sobre a vida do Mefibosete, nós estamos lendo sobre a vida de um príncipe. Então, Mefibosete era príncipe em Israel. Seu pai Jonatas, seu avô Saul. Só que nos dias do Saul, irmãos, os irmãos sabem que o Saul, ele desviou dos caminhos do Senhor de uma forma que foi impossível sustentar o seu reinado. Então, o desvio de Saul, ele foi tão grande que o reinado que ele tinha em Israel, automaticamente, foi se autodestruindo, né? E veio a queda, e com a queda veio a morte do Saul, e veio a morte do seu filho Jonatas também, e de outros integrantes da família do Saul. Na época, Mefibosete era uma criancinha de 5 anos de idade. Ele estava na casa da sua família, dos seus pais, e de repente o mensageiro entrou em Jerusalém com uma notícia muito triste, dizendo: Israel perdeu a guerra, a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus e os inimigos estão vindo aí. Então tiveram que empreender fuga. E esse menino Mefibosete, com 5 anos de idade, irmãos, ele tinha uma ama que cuidava dele. Os irmãos sabem que quem tem dinheiro pode manter uma babá, uma ama, alguma coisa que fique à disposição do filho para cuidar, né? Cuida da higiene, cuida da alimentação, cuida levando e trazendo da escola, zela pela vida da criança. Então, quem tem dinheiro, quem tem uma condição financeira um pouco melhor, tem esses privilégios. Então, como eles eram pessoas de família rica, o Mefibosete, ele tinha uma ama que cuidava dele. Mas com a notícia da perda da guerra, ela entrou em estado de pânico, não só ela, mas toda Jerusalém entrou em pânico, e ela foi empreender a fuga. E nessa fuga que ela estava fazendo, levando a criança, veja que ela foi uma pessoa fiel. Aqui, irmão, já não está contando o dinheiro que ela recebia, o salário que ela tinha. Aqui está sendo valorizado o amor que ela sentia pela criança. Se ela estivesse cuidando da criança somente por um interesse financeiro, receber algum honorário, algum salário, ela fugiria e não levaria o menino com ela. Mas ela foge, ela quer se salvar e ela quer salvar a criança também, né? E ela vai. Só que a Bíblia diz, irmãos, que na fuga ela derrubou a criança. A criança caiu, provável no colo dela, e ela, desesperada em fuga, derrubou a criança caiu, e aconteceu o quê? Uma fatalidade. Ambos os pés de Mefibosete se quebraram. Agora, irmãos, para um pouquinho e pensa. Estou até me lembrando quando o Chico quebrou o pé dele. O Chico, ele quebrou o pé dele, caiu de uma escada. E nós estamos no século 21, raio-x, tomografia, gesso, pino disso, pino daquilo. E a dificuldade que o Chico teve para sarar do pé, e eu acredito que nem esteja 100% ainda, né? Agora, tu imagine, há 3.000 anos atrás, alguém quebrar os pés. Irmãos, como quebrava, ficava. Se quebrava virado para o lado de cá, para o meio, ficava. Então não tinha esse trabalho que a ortopedia faz hoje, de pegar os ossos, né, tratar, endireitar, colocar tudo direitinho, engessar, imobilizar para a pessoa poder sarar e ter uma vida normal. Na época não, quebrava,
como quebrava, ficava. Então Mefibosete quebrou ambos os pés sararam em posição, né, que eram, digamos, inadequadas para andar, e ele ficou coxo. E ficando coxo, irmão, ele não passou mais a ter uma vida normal. Veja que quando falaram a ele algo da parte de Deus, sabe o que ele disse? Quem sou eu para o rei olhar para um cão morto? Então ele tinha um complexo tão grande de inferioridade, irmãos, que ele se sentia como um cão. Muitas pessoas, irmãos, têm esse complexo de inferioridade. Se sentem menor, se sentem incapazes por causa de aparência, por causa de um defeito físico, por causa de uma limitação. E muitas das vezes a vida nos impõe situações de enfermidade, limitações, problemas, irmãos, que só Deus, para ter misericórdia, resolver para a gente. E nessas horas nós passamos a nos autoavaliar de uma forma muito baixa. A gente perde a autoestima, perde a alegria, perde o prazer de viver. E quando alguém fala com a gente é que nem Mefibosete: eu não passo de um cão morto. Isso era o que ele pensava a respeito dele. Ele sai de Jerusalém, ele vai morar em uma cidade chamada Lodebar, uma cidade montanhosa, poucos habitantes, e lá ele fica morando na casa de um homem por nome de Maquir, que lhe deu casa, alimentação, vestuário, e ali Mefibosete ficou aos cuidados de Maquir. Nós não sabemos quantos anos isso, permaneceu, se foram muitos anos ou se foram não tantos anos, mas enfim, ele sai de Jerusalém, ele vai para Lodebar, fica na casa de Maquir, e lá ele passa a viver uma vida humilde, uma vida com uma deficiência física, talvez, aquela honra que ele tinha no palácio, sendo neto de rei, sendo o pai de um príncipe, ele já não tinha mais. Mefibosete ficou esquecido, porque a maioria das pessoas só lembram das pessoas quando elas têm uma posição, quando elas têm algo para oferecer. Olha, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você não tiver mais nada para oferecer para alguém, nós seremos esquecidos pela maioria das pessoas. É só chegar à velhice, chegar à enfermidade, chegar à pobreza, a maioria das pessoas vão esquecer da gente. Só os verdadeiros amigos. Ah, pastor, tenho mais de 4.000 no Facebook. Isso. Essa amizade do Facebook, meu irmão, não vale nada. Sabe, não vale. Ah, pastor, tenho 3 Facebook, estou com 15.000 seguidores, 15.000 amigos. Rapaz, o dia que você gritar socorro, não aparece um desses. Amigo virtual, irmão, não serve para nada. Só serve para fazer fofoca, ostentar, se vangloriar e etc. Aquela coisa que a gente sabe. Amigo de verdade é aquele que está do teu lado, é aquele que telefona para você, é aquele que manda uma mensagem para você, é aquele que compartilha os momentos bons da vida dele contigo, e às vezes também compartilha os momentos ruins da vida dele contigo, porque confia na tua amizade, vocês têm um vínculo de amigos, isso é importante. Estes são os amigos. E Mefibosete, ele ficou esquecido. Graças a Deus que sempre tem um Maquir que olha por alguém. Amém, meus irmãos? Quem sabe Deus vai te levantar como Maquir para olhar para alguém que precisa de um olhar, para olhar para alguém que precisa de uma mão amiga. Mefibosete, nesse momento difícil da vida dele, ele não foi completamente abandonado, porque Deus preparou Maquir para estar do seu lado. E a vida desse moço, uma vida inválida, uma vida incapaz de trabalhar, de sobreviver pelo seu próprio suor, mas graças a Maquir, todos os anos que ele permaneceu em Lodebar, Maquir deu assistência, compartilhou o que era dele com Mefibosete. Este sim, posso dizer que era amigo. Amém, meus irmãos? Mas como tudo na vida, irmãos, tem um ditado que os antigos falavam, é um ditado muito verdadeiro, não está na Bíblia, tá?
não está na Bíblia, mas é uma grande verdade. Diz o ditado dos antigos, que não há bem que não acabe. Presta atenção, não há bem que não acabe, mas também não há mal que dure para sempre. Então, pastor, estou por cima, estou no topo, amém, irmão? Só que assim, isso vai passar. Quem sabe que passa? Passa. Então, não há bem que não termine, mas o mal também não há mal que dure para sempre. Mefibosete na casa de Maquir, abandonado, esquecido, sem brilho, sem honra, sem reconhecimento, sem nada. Quando é um belo dia, Davi está no palácio e Davi faz uma pergunta, porque Davi era muito amigo de Jonatas. Davi faz a pergunta aos seus servos: escute, vocês sabem se restou alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência? Aí alguém disse: olha, tem um. Só ninguém falou o nome dele. A primeira coisa que eles falaram: tem um que é aleijado. Que as pessoas gostam de tocar no defeito, né? Pode ver, as pessoas gostam. Irmão, não use defeito de ninguém como ponto de referência. Tem outras coisas boas na vida das pessoas que a gente pode lembrar deles através das coisas boas e não através das coisas ruins apenas. Tem um, só que é aleijado. Tipo, já colocou assim, né, um impedimento. Aleijado só vai dar luta, só vai dar trabalho, só vai incomodar, só vai pesar. Você não pode contar para ele, não pode contar com ele para nada. Você vai trazer aqui para o palácio, vai ser um peso morto. Não vai agregar valor nenhum a nós aqui. Mas, irmãos, Davi não estava procurando que algum descendente de Saul viesse agregar valores. Davi queria usar de misericórdia. Quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, Deus nos chamou pela sua misericórdia, irmãos. Se fosse olhar os nossos defeitos, nenhum de nós estaríamos aqui. Um saiu da cachaça, outro saiu das drogas, outro saiu do crime, outro saiu do mundo de mentira, do mundo de prostituição, do mundo de crime, outro saiu, irmão, todo mundo tinha um rolo na vida. Todo mundo tinha um atrapalho na vida. Talvez durante muito tempo a gente foi um peso morto na vida do pai, na vida da mãe, na vida da família, na vida da sociedade. Mas Deus olhou do céu e disse: eu vou chamá-lo, eu vou tirar ele dessa situação. Ele vai vir para a minha presença e ele vai deixar de ser essa pessoa desonrada, esse peso morto, essa pessoa desvalorizada. Deus nos amou não pelo que nós éramos, nos amou porque Ele é bom, meus irmãos. Porque nós não tínhamos qualidades para Deus nos amar. Me diga uma qualidade que você tinha: pastor, Deus está apaixonado por mim porque eu sou uma gracinha. Pastor, Deus me amou porque eu era o melhor da minha família. Deus me amou porque eu era uma pessoa muito boazinha, muito querida. Que nada, meus irmãos. Deus nos amou mesmo estando nós mortos em nossos pecados. Amém? Quantos aqui têm consciência que era pecador? Levante a mão só quem tem consciência. Irmão, tem alguém aqui que nunca pecou, irmãos? Uma vez Jesus estava numa determinada localidade, trouxeram uma mulher pega em pecado, errado demais o comportamento, a atitude dela. Só que as pessoas queriam apedrejá-la para que morresse. Queriam matá-la, literalmente. Então Jesus, ele não disse: não matem, e também não disse assim: deixa que siga a vida dela. Jesus disse uma coisa melhor. Jesus disse: olha, quem dentre vós está sem pecados, atire a primeira pedra contra ela. Então Jesus chamou a multidão a um julgamento pessoal. Porque julgar o próximo é fácil, difícil é julgar a nós mesmos. E Paulo disse, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo nos convida a olhar para dentro de nós.
Paulo nos convida a olhar para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, para os nossos comportamentos que nós temos tido na presença de Deus. Então Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E foi o que Jesus disse ali: quem dentre vós está sem pecado, atira a primeira pedra. Irmão, foi um descarregar de pedra, mas no chão, não na mulher. Só foi barulho de pedra caindo, né? Pá, pá, pá. De repente, barulho de passos se afastando. Jesus estava de cabeça baixa, escrevia na terra, e quando Jesus não ouviu mais nenhum ruído, ele levantou a cabeça, só estava a mulher parada assim, em pé na frente dele. Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus disse a ela o quê? Nem eu te condeno. Agora, vai, mas não peques mais. Siga o teu caminho agora, mas viva sem pecar. Mas pastor, é possível viver sem pecar? É, meus irmãos. Você não precisa ceder à tentação, você não precisa ceder o desejo da tua carne, a cobiça dos teus olhos, você não precisa ceder à inclinação da carne para o mal. Porque principalmente quando a gente deixa de adorar a Deus, quando a gente deixa de ler a Escritura, quando a gente deixa de ouvir a palavra, irmão, pregação é alimento para nós. Quem sabe que uma pregação é alimento? É. Eu já falei para os irmãos aqui, um determinado crente chegou para o pastor e disse: pastor, estou me desviando. O pastor disse: mas por quê? Falou: porque eu estou 30 anos na igreja. Já ouvi mais de 30 mil sermões. E se o senhor me perguntar um desses que eu ouvi, eu não lembro de nenhum. Então, o que eu estou fazendo na igreja? O pastor disse: meu amigo, você lembra quantas vezes a tua mulher já cozinhou para você? E que você comeu uma refeição dela? Ele disse: sim, são milhares de vezes que eu já comi refeições feitas pela mão da minha esposa. Você lembra de todas? Ele falou: não. Pois é, mas você está de pé por causa das refeições que você comeu. Então talvez você está aqui e não lembre de muita coisa, né? Talvez você esteja aqui e você não tenha uma boa memória, mas eu garanto para você que você está de pé por causa da palavra que você ouve. Porque ela é alimento para as nossas almas. E o dia que a gente deixar de ouvir a palavra de Deus, nós vamos ter uma fraqueza espiritual tão grande que a gente vai se afastar completamente de Deus. Então, ouve aqui nessa noite a voz do Espírito Santo, ó. Você pode resistir. Inclusive Jesus disse em Mateus 26:41, ali tem duas palavras que são chave, né? Hoje fala muito em chave, né? Pega a chave e tal. Ali em Mateus 26:41 tem duas chavezinhas importantes, irmão. Dois gatilhos, como fala o Pablo Marçal. Dois gatilhos. Primeiro gatilho: vigiai. Não quer pecar? Vigia. O que é vigiar, pastor? Tem que fazer um curso de vigilante? Não, não é isso. Ser vigilante é ser cauteloso, é ser prudente, é fazer como Jó fazia. Jó não apenas temia ao Senhor, mas ele se desviava do mal, diz a palavra. Amém, meus irmãos? Hoje a maioria de nós, em vez de desviar do mal, parece que nós vamos ao encontro do mal. Então, a primeira chave de Mateus 26:41 é vigiar, né? E a segunda, pastor? Orai. Porque não adianta você vigiar e não orar. Como também não adianta orar e não vigiar. Então, vigilância e oração, irmãos, tem que andar de mãos dadas. Porque se você não vigia, você perde tudo aquilo que recebe na oração e durante a pregação, durante o culto. Então você vai sair daqui nessa noite e você vai dizer assim, ó: a partir de hoje eu vou vigiar. Quem conhece garça? Onde é que a garça anda? Aonde? No banhado, na lama. Sim ou não? Qual é a cor da pena da garça? Você já viu uma garça lambuzada? Ah, pastor, mas todo mundo faz.
Ah, está todo mundo se sujando. Não. A garça, irmão, ela é branquinha. Ela anda na lama, nos manguezais, nos terrenos banhados. Ela pisa na lama, o pezinho dela fica todo sujinho de lama, mas a plumagem permanece intacta, branca, limpinha. É aquilo que Jesus falou, irmão, o crente ele não se suja. Jesus entrou no cenáculo, ninguém quis lavar os pés de ninguém. Jesus pegou a água, pegou a bacia, pegou a toalha e disse, vem cá que eu vou lavar o pé de vocês. E aí Pedro disse, não apenas o pé, mas o corpo todo. Jesus falou, não, o corpo já está limpo pela palavra. Vocês carecem só lavar o pé. É aquela poeirinha, irmão, que suja no dia a dia, mas que uma oração, que um louvor, que um glória a Deus, que um aleluia, retira toda essa sujeira do nosso pé. Levanta a mão, glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Né? Nós estamos vendo aí, irmão, meu Deus do céu, gente caindo nessa situação de jogar o tigrinho. Talvez até tenha algum jogador de tigrinho aqui. Não cai nessa, meu filho. Você está sendo enrolado. O diabo está dando risada. E como tem essas propagandas na rede social, eu não sei porque a polícia não age, não proíbe, não prende um tipo de rede social sendo patrocinada por casa de jogo. Eu não assisto futebol, mas eu vejo imagens, os jogadores, tudo com a camisa. Quem é que está patrocinando o time de futebol? Casa de apostas. Bet quer dizer aposta. Quando você lê a palavrinha bet, significa aposta. Então nós vemos, irmão, que hoje as apostas estão dominando a sociedade. Gente se matando porque perde, aposta muito, perde muito, fica pobre, fica na miséria, se mata, se endivida, não tem como pagar e acha que o caminho é o suicídio. Onde eu me criei havia um bar de uma frequência muito grande, e o dono do bar, o seu Antenor, ele gostava muito de baralho. Então toda sexta-feira, rodada de baralho e jogando coisas altas. Um dia o seu Antenor jogou numa partida a casa dele. E ele perdeu naquela noite. E antes que o sol nascesse, ele deu um tiro na sua cabeça. Olha o que o diabo faz. O cara tem uma casa, tem um bem material, quer jogar. Você tem o teu salário, você está comendo, está bebendo, está vestindo, está contribuindo, mas quer jogar. Você quer ganhar. Quer prosperar às custas da perda dos outros. Porque, meu irmão, jogo alguém ganha, mas alguém perde. Né? Nesse jogo do tigrinho, só quem ganha são os donos da banca. Os demais são feitos de bobos. Às vezes você não crê no evangelho, mas crê nessas coisas que aparecem na internet. Irmão, vigia e ora para não entrar em tentação, meu irmão. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que é que disse Jesus? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a carne não fosse fraca, ninguém desviava, irmão. Para um pouquinho e pensa. Você pergunta para o desviado, você ama Jesus? Claro que ele ama. Todos amam. Mas a carne é fraca. A carne leva a pessoa para fora da presença de Deus. A carne nos impede de sermos fiéis ao Senhor. A carne nos tira da oração, da comunhão, da leitura, do estudo da Escritura. A carne, ela é tão fraca que ela faz com que a gente abandone a obra que Deus colocou na mão da gente. Mas o Espírito do Senhor está dizendo aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Admita para você que a carne é fraca. Se nós não buscar em Deus, nós não vencemos, irmãos. Quem consegue entender, diga amém, Jesus. Irmão, só Deus que pode nos fazer vencer a nossa carne, só Deus. E sabe, e não dá para bobear, irmão. Sabe, 1 centímetro, 1 metro, sabe, a mais que a gente caminha, pode ser fatal. Então tem hora, irmão, que tem que abandonar, escapar, fugir, para poder manter uma vida na presença de Deus.
para não entristecer o Espírito Santo, irmãos. Quem sabe que o Espírito Santo ele habita em nós. E quem sabe que a Bíblia diz que nós podemos entristecê-lo. Quem sabe disso, irmãos? Quando você entristece o Espírito Santo, ele não retira o que ele te deu. Deus não retira o que ele dá. Porque os dons de Deus são sem arrependimento. Quando Deus dá, Deus não se arrepende do que ele dá. Ele deu, está dado. Então, se ele te levantou, ele te deu um dom, Deus nunca vai se arrepender. Você nunca vai ver Deus assim de cabeça baixa e dizendo assim: ah, se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu não tinha dado. Ah, se eu soubesse que ela ia fazer assim, eu não tinha dado o meu dom. Deus não se arrepende de nada daquilo que ele deu para nós. Só que quando a gente começa a entristecer o Espírito Santo de Deus, ele vai se afastando. E chega uma hora que ele vai embora mesmo, irmãos. Aí nós ficamos completamente enfraquecidos e derrotados. Quem quer que o Espírito Santo permaneça? Aleluia! Levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor. Levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor. Quem quer que o Espírito Santo permaneça, diga glória a Deus. Quem quer que o Espírito Santo permaneça, diga aleluia. Ori calabachanda candarabachai. Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te chamou. Fica firme na presença de Deus. Olha a oração de Davi no Salmo de número 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. Olha a oração dele. Quando Davi pecou, irmão, a carne ficou feliz, mas o espírito ficou triste. E aí Davi, ele sentiu: Deus vai me abandonar, Deus vai se afastar de mim. E certamente ele tem na mente todas as coisas boas que Deus fez. Certamente ele tem na mente de onde Deus tirou ele. Ele não era nada, ele era apenas um simples pastor de um pequeno rebanho de ovelhas. Ele era uma pessoa praticamente anônima para a sociedade, um desconhecido. Ele não era nada quando Deus o chamou e Deus foi lapidando a vida de Davi e fez de Davi uma joia preciosa nas suas mãos. Como nesta noite Deus também te tirou do mundo do pecado, do lamaçal do pecado, e Ele fez de você uma joia preciosa na presença dEle. Grandes coisas Ele fez por nós, amém, meus irmãos? Davi lembra do leão, Davi lembra do urso, Davi lembra de Golias, Davi lembra de tantas situações, risco de morte, que Davi enfrentou, e em todas Deus livrou. E agora Davi satisfez a sua carne, mas o espírito estava triste, e ele sabe que Deus pode abandoná-lo, porque Deus não habita no pecado. Então Davi diz: Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Me dá um coração puro, ó. Como é que está o teu coração? Irmão, como é que está o teu coração? Muita maldade, muita inclinação para o pecado, muita inclinação para as obras da carne. Como está o teu coração nesta noite? Não precisa responder, mas é uma pergunta do Espírito Santo a todos nós aqui nesta noite. Como o nosso coração está aqui nesta noite? Está mais inclinado para as coisas do céu ou mais inclinado para as coisas da terra?
Está mais inclinado para as coisas da luz ou está mais inclinado para as coisas das trevas? Está mais inclinado para as coisas do Espírito ou está mais inclinado para as coisas da carne? Como está o nosso coração aqui nesta noite? Jesus ainda pode ficar dentro dele ou Jesus não suportou tanta maldade? E Jesus disse, nesse coração não fico mais. E olha que em Apocalipse 3:20 está lá, estou à porta e bato. Por que Jesus estava batendo na porta da igreja chamada Laodiceia? E a porta ali representa não a porta literal da igreja, mas representa o coração dos cristãos em Laodiceia. Por que Jesus está batendo a porta? Quem está dentro não bate, bate quem está fora. Eles tinham tudo, só não tinha mais a presença de Deus, irmãos. Eles se vangloriavam da sua capacidade, do seu, da sua igreja, de todas as coisas materiais que tinham, mas o Espírito Santo já não estava mais dentro daquela igreja. E aí Jesus está querendo entrar novamente, porque a igreja é dele, irmão, tu é dele. Ele pagou pela tua alma, ele comprou você pelo preço do seu sangue na cruz do Calvário. Jesus não quer perder nenhum de nós aqui nessa noite, irmãos. E ele está batendo e dizendo, deixa eu entrar. Ele está batendo e dizendo, você precisa de mim. Ele está dizendo, eu vou te ajudar, eu vou te levantar, eu vou te fortalecer. Abre a porta do teu coração aqui nessa noite. Quantos estão com as portas do coração abertas? Levante a mão. Então dá um glória a Deus, meu irmão. Glorifica o nome do Senhor. E Pandalamastia. Ele está batendo a porta do teu coração para entrar. E se você abrir, irmão, nós é que vamos permitir a entrada ou não entrada de Jesus. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. E aí disse Jesus, eu ceio com ele e ele ceia comigo. Ele está vindo, irmão, para ter comunhão contigo. Ele está vindo para trazer alegria para o teu coração. Ele está vindo para te colocar de pé na presença dele. Ele está vindo para restaurar a tua vida na presença dele. E a única coisa que falta é você abrir o teu coração aqui nessa noite e dizer, entra Jesus, entra Jesus. E ele vai entrar e as coisas vão mudar na sua vida, eu tenho certeza disso, meus irmãos. Quem crê também diga glória a Deus. Então, vamos focar nesse conselho, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vamos aprender um pouquinho com Jó, íntegro, reto e se desviava do mal. Amém, meus irmãos? Como é que Jó era? Reto, íntegro e se desviava do mal. Sabe, às vezes o mal parece tão gostoso. Lembra do hino do Jair Pires? O pecado não dói? Quem lembra? O pecado não dói. O pecado é prazeroso, irmão. Vai dizer para um drogado, irmão, que está chapado, vivendo uma ilusão da droga, que a droga não é boa. Vai dizer para uma pessoa bêbada que está dançando que o álcool não é bom. É excelente porque álcool produz alegria, droga, alegria momentânea. Só que depois do efeito, depressão, aflição, angústia. Mas há um efeito benéfico no início, depois vem as consequências. Tudo no começo parece bom. O pródigo tinha amigos quando tinha dinheiro. O pródigo tinha companhia quando tinha dinheiro. Mas quando acabou o seu dinheiro, diz a palavra que ele tinha fome e ninguém lhe dava nada. Olha quantos que a facção está na lista da facção para morrer. Sim ou não? Porque deve 15 pila de droga, 50 reais de droga, e está lá na lista da facção para morrer. E morre. Morre por causa de 10, de 15, de 50 reais. Se não pagar a dívida, morre. Mas no começo, irmão, tinha vários amigos para fumar junto, para beber junto. Mas depois, quando a pessoa cai numa dependência completa, os amigos abandonam, a própria família abandona.
Mas Jesus essa noite ainda te ama. E ainda tem projeto de salvação com a sua vida. Mas é preciso que você ouça a voz do Espírito Santo aqui nessa noite. Quem pode ouvir ainda a voz do Espírito Santo nessa noite, diga glória a Deus. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, ó. Então, meus irmãos, o Mefibosete ficou assim, abandonado, desprestigiado, esquecido, desonrado, vivendo de ajuda de Maquir, até o dia que Davi perguntou: resta alguém ainda da casa de Saul? Algum filho de Jonatas? Alguém lembrou e disse: tem um que é aleijado de ambos os pés. Graças a Deus que Davi se interessou por ele. Bom, é só Deus que se interessa por nós, mesmo com os nossos defeitos. Sabe, se a gente dependesse de Deus se interessar por nós por boas obras, a gente não seria salvo jamais. Mas alguém, falou até mal da gente, mas Deus disse: eu sei que ele é assim, que ela é assim, mas eu amo. Quando falaram do defeito de Mefibosete, Davi não desprezou Mefibosete. Davi disse: e qual é o nome dele? O nome dele é Mefibosete. Então, onde é que ele está? Está em Lodebar, na casa de Maqui. Busque-o. Sabe o que Mefibosete pensava? Ele pensava que Davi queria matá-lo. Porque era costume na época, quando um rei assumia o trono, ele matava todos os descendentes do rei anterior. Isso era de praxe, né? Então, na cabeça de Mefibosete, Davi queria matá-lo. Mas Davi mandou buscar Mefibosete em Lodebar. E quando Mefibosete soube a real intenção de Davi, que não era matar, mas era honrá-lo, era dar a ele uma posição de honra no palácio. Por quê? Porque Davi tinha aliança com Jonatas. Irmão, Deus não quer te matar, Deus não quer te ferir. Há uma aliança entre nós e Deus, que é o sangue do Cordeiro, meus irmãos. Aleluia! E Pandalamácia, Deus está à procura de nós, não é para nos matar, não é para nos humilhar, mas é para nos salvar aqui nessa noite, irmãos. Deus não olha para os teus defeitos, Deus não olha para as tuas falhas. Irmãos, assim como Mefibosete assentado à mesa, irmão, quem notava defeito em Mefibosete sentado à mesa do rei? O defeito dele eram os seus pés, e sentado à mesa, o defeito estava oculto aos olhos de todos. Assim somos nós. Deus nos salvou, Deus nos perdoou, e em Cristo Jesus nós somos justificados pelo seu sangue, irmão. O sangue de Jesus nos justifica. Amém, meus irmãos? Quem compreende que a nossa justificação é pelo sangue de Jesus? Quem compreende, diga glória a Deus. Irmão, não fuja mais de Deus. Irmã, não fuja mais de Deus. Tu és uma pessoa inteligente. Há muitos anos atrás eu contei para os irmãos aqui a história de um irmão crente. Estava andando na rua assim, viu um João de Barro com a asa quebrada. E o João de Barro andava arrastando aquela asa. A atitude do irmão, o pensamento dele: vou pegar esse João, levar para casa, tratar a asa, quando a asa dele estiver boa, eu solto. E ele foi pegar o João. Mas quem disse que o João deixou pegar? Quando o João de Barro viu o irmão indo na direção dele, o João de Barro começou a correr. E o João de Barro na frente, o irmão atrás, corre. Daqui a pouco o João de Barro entrou debaixo de uma casa, se escondeu, o irmão desistiu e foi embora. Agora diga para mim, se o João de Barro fosse um ser humano, racional, inteligente, como vocês são, como nós somos, ele não teria deixado de se pegar? Sim ou não? Ele fugiu porque ele não entendia qual era a real intenção do irmão, mas era tratar, era cuidar dele. Mas como ele não tem essa capacidade de raciocinar, não é inteligente, vive de instinto. O instinto foi o quê? Fugir, mas estava fugindo de quem podia sará-lo. Quando você se afasta de Deus, você está se afastando do único que pode te ajudar, do único que pode te curar, do único que pode te salvar e perdoar os teus pecados, do único que pode te fortalecer, te renovar, te guardar na presença dele. Meus irmãos, não fujam da presença de Deus. Venha para a presença de Deus, venha como tu estás. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia.
Amém? Pode louvar ao Senhor com uma salva de palmas bem forte para Jesus. Isso, louva Jesus. Vamos cantar um corinho, irmãos? Vamos cantar um corinho para nós louvar o nome do Senhor? Glória a Deus. E depois eu vou fazer a parte das ofertas. Quem gosta de louvar o Senhor, diga amém, Jesus. Irmão, não importa se você sabe, pastor, eu sou ruim para cantar, mas cante junto.